por favor, Senhor. Eu quero muito ele, Senhor. Ele só me bate de vez em quando. Não, só umas 2, 3 vezes. Deus, eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas, mas quanto tempo mais eu vou ter que suportar essa situação? Jesus, Pai, fala comigo, em nome de Jesus, amém. Não, Deus, outra coisa, Deus, que não quero ouvir isso aqui não, tá marcado aqui, é aqui, ó. Que músico, Deus, não, Deus. Deus. Pai, por favor, Senhor. Eu quero muito ele, Senhor. Mas me bate de vez em quando. Pessoal, estamos começando mais um programa aqui hoje e nós vamos falar dessa vez sobre um tema que está muito ligado ao vídeo anterior. Mas como lidar com o não de Deus? Ou como lidar também com o silêncio de Deus, quando a gente pede alguma coisa para Deus e aparentemente Deus não responde nada. Ou, muitas vezes, no nosso entendimento, pior, quando Deus responde de uma forma negativa ao que a gente queria. Então, o que a gente vai discutir um pouquinho é isso, como lidar com o não de Deus. E por que que Deus, muitas vezes, fala não para nós, fala não para os nossos desejos, para os nossos pedidos. O que isso tem na Bíblia falando sobre isso e o que a gente pode aprender através da palavra de Deus sobre isso. Então, pessoal, que vocês possam começar a falar aí sobre isso aí. O que vocês acham? Por que que Deus às vezes fala não pra gente ou não para as nossas orações? A palavra de Deus vem falar para nós, né, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, muitas vezes, quando nós pedimos algo para Deus e ele não nos dá, ou muitas vezes não responde, a resposta dele é espere, né? E a gente tem que ter em mente que isso é para nos proteger, ou então para ele fazer algo maior e melhor lá na frente nas nossas vidas, porque ele tem algo muitas vezes maior do que a gente pensa ou imagina, que a palavra dele também diz isso, né? Que Deus tem todo o poder para nos dar muito mais do que imaginamos, pensamos ou pedimos. Então eu acredito que sempre que nós recebemos um não de Deus, a gente tem que encarar isso como um livramento mesmo. Porque ele vai ter algo maior para nós depois. E sendo que ele corrige a quem ele ama, né? Muitas vezes o não que a gente escuta dele é um não assim para a nossa vida. Para a nossa vida continuar. É uma correção mesmo. Mesmo que a gente não entenda, né? Que eu lembro, agora você falando isso, eu lembro da minha mãe, quando eu era pequeno, vocês também já vão falar que passaram por isso. Que a gente falava assim, mãe, eu posso ir em tal lugar? E aí ela falava, não. Aí você falava assim, mas por que não? Ela falava, por que não? Salva a minha mãe. Mas aí ela falava não. Deixa sua mãe ver. E a gente falava não, e ela, por que não? Por que não? Porque eu tô falando que não. Né? E às vezes a gente fala, mas e a gente não aceita, né? Porque a gente quer mas às vezes Deus fala, não, por que não? Né? E a gente fica, por quê? Então, Deus fica nessa... Por que será que Deus fala não pra gente? O que vocês têm aí de experiências? Quer falar, Bala? Paulo é o exemplo, eu sempre pego isso, né? Ele ora, pede para Deus curar e Deus fala, minha graça te basta. Foi por um bem, né? Foi em benefício ao próprio Paulo e também Deus já mostrando pra gente que a gente tem que se contentar com a graça dele. A gente pode pedir, Deus fala pra gente pedir, mas se a resposta for não, que a gente se contente por ter na nossa vida, isso é o mais importante. Muito bem. Quer falar mais aí, Id? Aqui tem assim, Deus fala, Deus fica em silêncio, não responde ou responde de forma negativa quando a gente pede errado, né? Isso ou pede algo que não é bom para nós, né? Aí o Id Arruri já separou para nós um texto aí. Lê pra gente aí, Tiago. Tiago 4, versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Aí. É bem claro, né? Será que se eu sou um cara solteiro e eu peço pra Deus fazer aquela menina largar do namorado pra ficar comigo, ou largar do marido porque eu quero ela, será que Deus vai falar sim pra isso, né? Será que qualquer pedido que a gente faça que vá contra a palavra de Deus, ou vá contra, será que Deus vai falar sim pra gente? Ah, eu quero. Por isso que quando a palavra também fala, né, que todo aquele que pede, recebe. Mas tem que ter isso em mente, né, que pede e recebe de acordo com a vontade dele, né. Que não contrarie nada Não do que contrarie. ele Exatamente. O que mais? Tainá? Você já lidou com o não de Deus? Já, e esses tempos Fala atrás. Como foi? Não
não quero falar. E como você reagiu ao não de Deus? Isso que é importante. Então, eu parece que não, mas eu fiquei sossegada, porque eu sabia que, igual a Emily falou, era um livramento. Porque Deus sabe o melhor, porque às vezes eu peço tanto por uma coisa, tanto, e eu quero sempre aquilo. Aí Deus vai lá e me surpreende, porque Deus é o Deus de surpresas, né? Quando a gente menos espera, Ele tem o melhor para nossas vidas, então Amém. eu fico tranquila. Muito bem. E tem a questão também do tempo errado, Sato. Calma, não, só olhei pra você. Depois ele falou ainda. Calma, porque pra você falar. é só pra Falou você ainda. falar. O que você acha assim do tempo de Deus e do nosso tempo? Porque às vezes a gente pede as coisas pra Deus e Deus fala não, mas depois ele vai falar sim. Então espera, né? Ou espere, justamente. Assim, Deus conhece o nosso limite. Então, às vezes a gente pede uma coisa para Deus que a gente não vai saber lidar. Por exemplo, Senhor, eu quero um trabalho que ganhe bem, mas, e aí? E a etapa de você começar ganhando tanto, para você aprender a administrar bem as suas finanças, aí depois, para você no futuro, você ganhar um tanto quanto bom. Porque imagina você ganhar de uma vez, você vai falar, agora não preciso mais nada. Não, você tem que ir trabalhando, você tem que aprender a administrar, você tem que saber ir cuidando. Eu acho que é mais ou menos assim que Deus faz. Ele começa te dando... Acontece sim, mas Deus sempre te dá naquilo que... Ele sabe que não vai te perder. Se Ele for te dar muito dinheiro para você se perder, Ele não vai te dar muito dinheiro. Porque antes a sua salvação tem que ser rico. Então... Ele conhece o coração. Exatamente. E também porque o tempo de Deus, né? A Bíblia fala, um dia é como 1000 anos é como um dia, né? Não é o nosso tempo, então a gente fica, nossa, mas por que não tá demorando, tá? Mas não é assim. Às vezes para Deus falta tanto tempo ainda e pra gente já era. Em Salmo 145, o Senhor Deus sempre cumpre o que promete, Ele é fiel em tudo o que faz. Todos os seres vivos olham para Ele com esperança, e Ele dá alimento a todos no tempo certo. Então é no tempo dele. E uma frase assim que eu escutei do pastor Fernando, e é verdade, que Deus, antes dele nos abençoar ou nos dar o que a gente espera muitas vezes, ou o que Ele tem para fazer na nossa vida, antes Ele tem que tratar algumas coisas, né? Ele tem que tratar da nossa vida, do nosso coração. Então eu acredito que o tempo de Deus é esse, né? Primeiro Ele precisa tratar algumas coisas em nós e nos preparar para receber algo que Ele tem para nos dar, né? E ou algo que nós mesmos pedimos, Deus sabe quando a gente está preparado para receber aquilo, para viver aquilo, né? Aquela situação, aquilo que a gente espera. Então é acreditar e confiar e descansar no tempo dele mesmo. A gente fica ansiedade, não, a gente fica ansioso, mas assim, Deus fala que Ele cuida do pássaro, imagina de nós, entendeu? Então, e Provérbios também fala que Deus tem um tempo para tudo. Eclesiastes. Isso, Eclesiastes. Desculpa, Eclesiastes 13. Deus fala que tem um tempo programado para tudo. Tem tempo para colher, tem tempo para plantar, tempo para colher, tempo de sorrir, tempo de chorar. Então, a gente não precisa falar que não precisa ficar, não precisa, mas a gente não consegue não ficar ansioso. A ansiedade é uma coisa que está na carne. Falar, fica tranquilo. Não consigo ficar tranquilo. Igual fala assim, lançar sobre mim a tua ansiedade. Como que é lançar a ansiedade, entendeu? Isso que eu peço sempre a Deus. Como que eu lanço a minha ansiedade sobre Deus? Porque é fácil catar ler. Mas a pessoa fala, como é que eu faço isso na prática? Aqui falar é fácil. Falar é fácil, mas viver isso é o difícil. Saber como que é lançar a ansiedade. É confiando, tentando saber esperar, tendo sabedoria. Essa questão né? que fala lá em Mateus, né, que ele fala, coloque o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas, ou seja, todas as coisas que a gente precisa, que é necessário pra gente, né? Então a forma de lançar a ansiedade é confiar nisso, colocar em primeiro lugar e esperar que Deus, na Bíblia fala que Deus sabe tudo que a gente precisa antes da gente pedir, né? Então Ele vai acrescentando essas coisas no tempo que a gente estiver preparado. Ele falou que Ele vai, depois de tratar, a gente vai preparado para receber, Ele vai nos dar, né? E é legal essa discussão, a gente falar sobre esse assunto, porque hoje se tem criado dentro das igrejas cristãos mimados, né? Como criança mimada, que quando a mãe fala não para ela emburra e aí não quer mais saber e chora e se joga no chão do supermercado. Sim! Então, pessoas que não aceitam, isso é não aceitar o não de Deus, é não aceitar a vontade de Deus. O tempo de Deus também. E por causa dessa, que até a gente falou no vídeo anterior,
do triunfalismo, de que o crente tem que ser vitorioso, de que eu tenho que determinar que Deus vai fazer. É tipo assim, eu pegar Deus, colocar na parede e falar assim, agora você vai fazer, né? Essa é a ideia. Então a gente tem visto muito crente, muito cristão se tornando mimado, de que quer as coisas de Deus do jeito dele e seja feita a minha vontade, não a vontade de Deus. Isso é um perigo, né? Porque não seja feita a nossa vontade. Aliás, a própria palavra diz que a gente não pode confiar no nosso coração porque ele é enganoso, né? Então o nosso coração, a gente fala assim, não vou ouvir Deus não, vou seguir meu coração. Pô, a gente vai direto pro buraco, não tem? Porque o meu coração é enganoso, ele vai fazer eu errar. Então a gente tem que ter essa noção de não ser crente mimado, de aceitar o não de Deus, mesmo que seja difícil, né? Hoje eu olho para os nãos que meus pais me davam quando eu era criança e eu falo, pô, legal, meu pai e minha mãe me ensinou a respeitar um não. Porque eu não cresci, eu não sou um adulto mimado, que não aceita não de nada. Então isso é maturidade. E como que a gente faz isso com Deus, então? Através da maturidade também, na palavra de Deus, o crescimento espiritual, a maturidade espiritual. E como a gente cresce espiritualmente? É buscando na palavra de Deus, é se aprofundando na palavra de Deus e entendendo isso, a vontade de Deus na nossa vida. Vou só ler o versículo que você fala do coração, né? Porque tem muita gente que ainda tem essa ideia. Seguir meu coração, tal, não sei o que, né? Mas aí a Bíblia, ela diz, né? O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Né? Jeremias 17:9. Então, essa ideia de seguir o coração é a maior furada que tem, porque no mundo se ouve muito isso. Siga teu coração, não sei o que lá, diz aí. Outra coisa que eu até estava conversando com o Idiahuri aqui em off, para a gente falar sobre isso, é a questão do vitimismo. Né, dessa questão de lidar com o não de Deus, com o silêncio de Deus, existe, eu chamo de vitimismo, não sei como é que as outras pessoas chamam isso, dentro da igreja, dentro do meio cristão, essa de vitimismo, de se fazer de vítima, sabe? De se fazer de coitadinho, como se Deus fosse se compadecer de mim. Ai, tadinho do Gustavo, tá trabalhando tanto, vou dar férias para ele. Não, ele tá passando por isso. Então, tem pessoas que não aceitam o não de Deus ou a espera do sofrimento porque ela acha que Deus tem que cuidar dela, pegar no colo, né? E aí a gente vai ver na palavra de Deus, até pedir para o Idiahuri abrir e ler pra gente, a gente nunca vai ver na palavra de Deus passando a mão. A palavra de Deus para o povo dele, quando está no meio do sofrimento, tenha fé, tenha esperança, continua marchando. O que ele fala para Moisés quando o povo acaba de sair do Egito e aí o povo começa a murmurar lá e está na frente do mar? O mar está fechado, a gente vai morrer. Era melhor comer cebola lá no Egito. Eu quero voltar. E Moisés vai lá e fala assim, o que eu faço agora? Aí o que Deus fala para ele? Moisés, para de falar, velho, manda o povo marchar, não é isso que ele fala? Vai lá, bate o teu cajado na água. Então Deus sempre fala isso, marcha, anda para frente. Deus sempre incentiva o povo. Sempre levanta, vai. Não faz isso, não fica triste. Não fica desanimado. Isso, né? continua. Algo interessante também dessas passagens parecidas aí, quando o povo fala assim, mas seria melhor a gente, do que morrer no deserto, seria melhor se a gente voltasse para lá. Comer cebola lá. E comer também. Aí eles falam assim, Senhor, eu quero carne. Tanto que eles pediram carne, tem um versículo que a Bíblia fala assim, então tá bom, agora vocês vão comer carne até encher a narina de vocês. Deus perde a paciência, Deus, né? Na verdade, assim, imagina uma corrida, um corredor que tá lá correndo, ele cai. Ele não vai ficar assim, eu caí. Meu Deus. Por que, pedra? Que você me derrubou? Não, ele levanta e continua, porque ele quer continuar, ele quer vencer. Quer chegar ao fim, até o final. Tem o exemplo de Elias aí, que eu queria que o Idiahuri falou do exemplo e eu lembrei disso também. Ou então, primeiro livro de Reis, 19, versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Estava fugindo de Jezabel, certo? Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Aí o versículo 7 fala assim, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se, coma, pois a tua viagem será muito longa. Então,
É claro, né? Isso. Muito claro. Ele senta e fala, ai Deus, É. eu quero morrer, eu prefiro morrer. Ele não queria morrer. Se ele queria morrer, era só ele voltar lá que Jezabel fazia o serviço. Ele não precisava nem... Mas não é verdade? Não, eu quero morrer, então volta lá. Que Jezabel te Tava fazendo de mata. vítima Mas ele mesmo, estava lá né? para ver se Deus... Mas Deus fala para ele, Elias, levanta, Sai filho, daí, sai né? daí. O que você está fazendo deitado? Vamos. Depois ele sai daí e vai para uma caverna. Não vai? Aí ele fica na caverna lá. Deus fala para ele, de novo ele fala, Deus, estou aqui, eu sou fiel a ti, só sobrou eu. O que Deus fala para ele? Sai da caverna, vai lá fora que o vento do Espírito, o vento de Deus vai passar, vai tocar. E aí a gente vê o quanto Deus ainda depois usou Elias, né? Então às vezes a gente fica nessa de que, por que está acontecendo isso? Mas Deus manda a gente caminhar, andar para frente, né? A gente tem que andar para frente. Lá em 2 Coríntios 4 fala assim: viver pela fé. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vai se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Então, eu posso passar por doenças, eu posso passar por aflições, tristezas e tudo mais, só que a gente tem uma frase que fala que a gente não pode olhar para os problemas, a gente tem que olhar para Cristo, a gente tem que lembrar qual que vai ser o nosso futuro, qual que é a nossa esperança. Então, às vezes eu fico muito preocupada, Deus me dá um melhor emprego, Deus me dá um melhor marido, me dá a melhor casa, então é coisas muito mundanas aqui, entendeu? É muito terreno aqui. Material, e a gente esquece de Deus, entendeu? Que a gente tem que viver pra Deus e não Ele viver pra gente. Na verdade, a esperança, né? Porque muitas vezes eu me pego assim, pecando mesmo nesse sentido, de sem esperança, de que as coisas vão dar certo, de que vão melhorar, de que Deus tem um futuro para nós, né? Que a gente não pode ter essa ideia, tudo bem, a nossa maior vitória vai ser morar com Deus, né? Morar com Jesus. Mas Deus quer que nós sejamos felizes aqui, porque já ouvi isso já, de pessoas chegarem em mim e falam assim, não, Deus não quer que a gente seja feliz aqui, a gente está aqui para sofrer mesmo, e Deus não quer a nossa felicidade, não é. Que, igual a gente falou no vídeo anterior, né, que a gente vai passar por sofrimentos, mas nós vamos ter também momentos de alegria, né, que a palavra fala, né, lá em Jeremias, que eu tenho um futuro de paz, né, de alegria para vocês. Tem muito crente que pensa que a gente não pode sofrer nada, e tem muito crente que acha que a gente tem que sofrer em tudo, né? Exatamente, que a gente tá aqui para sofrer. Tem dois extremos. A gente tá aqui literalmente para ser feliz, isso não é porque essa não é a nossa vida principal, né? A nossa vida principal, a gente tá aqui de passagem, então o objetivo de Deus não é a nossa felicidade aqui. A gente vai ter esses momentos, mas o foco não é esse. É isso aí, pessoal. Então a gente está finalizando mais uma vez, mais um vídeo aqui. Nós falamos um pouquinho só, uma breve reflexão sobre como lidar com o não de Deus, como lidar com o silêncio de Deus, quando Deus não fala conosco, aparentemente Ele deixa de responder as nossas perguntas, e que você fique com essas palavras no seu coração aí. Eu separei também mais um texto aqui para a gente ler, que está, se você quiser depois olhar na sua Bíblia também, Isaías 55, versículo 9, diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então isso aqui é para a gente refletir e saber que Deus sabe o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Mesmo que a gente não entenda, mesmo sem entender o que Deus tem feito para nós, o que Deus vai fazer para nós, que a gente possa continuar firme, crer que Ele sabe o que vai fazer por nós e que nós podemos confiar nele e descansar nele. Então, se Deus falou não para você, ou se Deus está em silêncio diante de alguma coisa que você está pedindo para Ele, tenha fé de que Ele sabe o tempo certo para todas as coisas e a resposta certa para todas as suas perguntas, tá bom? Fica com Deus, dá todo mundo tchau de novo aí e até o próximo vídeo.